Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos às notícias, informações do Flamengo. Vamos ver esse corte aqui porque tá sensacional, do ESPN FC, comandado pelo João Guilherme, com informações exclusivas de Davi Terans no Mengão, meu parceiro. Crédito de vídeo aí, ESPN Brasil, link na descrição. Comentário fixado, se inscreva aqui no canal, aciona o sino. Deixa o seu like, é muito importante para você receber todos os vídeos, ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, acione o sino, deixa o like, tem informação sobre Davi Terans no Mengão, pacotão de reforços no Flamengo para 2023. Vamos ver o corte aqui porque tá muito top. Vamos lá. Estamos de volta e olha, o Flamengo teve uma temporada espetacular. Conquistou o Tetra da Copa do Brasil, o Tri da Libertadores da América e com grande possibilidade para o próximo ano. E aí comemorou com 2 semanas de atraso, porque teve a eleição, né, um dia após a conquista da Libertadores da América, e 2 semanas depois o Flamengo levou, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Jogadores, comissão técnica, diretoria, todos ali num trio elétrico e comemorando no meio da nação rubro-negra. São imagens realmente impressionantes que mostram aí a grandeza, a força do Flamengo. É público de Réveillon em Copacabana. 2 milhões de pessoas num domingo, 9 da manhã, e ali o Gabigol e o Vidal que se destacaram aí no meio da galera. E estavam daquele jeito, o Gabigol abraçado com a Libertadores, o Vidal mostrando na Copa do Brasil, todo mundo comemorando e muito essas conquistas importantes, hein, Djalminha? Hora de comemorar, né? Campeonato finalizado, realmente foram 2 conquistas importantíssimas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores muito mais. Eles têm que comemorar mesmo, eu acho que... uns se passaram um pouco, mas faz parte, né? Praticamente já estão de férias, né? Então, ainda mais com esses torcedores ali vibrando e apoiando, sem dúvida alguma, eles se empolgaram ao máximo, merecido, apenas ali uns detalhes que foram desnecessários, na minha opinião. Acho que o Gabigol poderia evitar, né, essa declaração, porque futebol a gente não sabe, né? Sempre tem, ninguém está torcendo aqui para que aconteça nada com nenhum jogador, mas ele é um cara que estava cotado e com as declarações bem difícil caso aconteça alguma coisa com algum jogador da seleção. Olha lá, Dorival Júnior, que foi muito, né, aplaudido pela torcida, a 10 é dele agora, hein? O Diego Sábado, que se despediu do futebol, entregou a 10 a Gabigol. Gabigol é o novo 10 do Flamengo. E ele comandou a festa. Ele é um ídolo realmente enorme. Olha o Rodilindo, rapaz, levantando a Libertadores da América. Que momento, hein? Há uma indefinição se o Rodinei ficará ou não no Flamengo. Agora, Gabigol é impressionante como ele mexe com a torcida do Flamengo. Ele é um ídolo que não mexe só com a torcida do Flamengo, com as outras torcidas também. Ele dá o que falar e ele foi o showman. Ele comandou lá em cima do trio elétrico e aí... a galera do Flamengo, que ama o Gabigol, ficou na bronca porque o Tite não o chamou para a Copa do Mundo. Presta atenção nesse VT aí. Pois é, o que aconteceu ali? A torcida do Flamengo externou a sua opinião, né, achando que o Gabigol deveria estar na seleção e cantou a musiquinha dizendo, né, aquilo ali que vocês viram. E aí o Gabigol entrou na onda da galera e falou, é verdade, eu já jogo numa seleção. Você falou disso aí. Eu acho que assim, exaltar que ele joga no Flamengo e considera uma seleção legal, mas concordar com os gritos do torcedor. O torcedor é uma coisa, é paixão, é o clube às vezes em primeiro lugar até do que a seleção brasileira, mas o Gabigol, ele é profissional e ele conviveu com aquele grupo, fez parte.
E é o que eu sempre digo, as surpresas sempre acontecem, a porta poderia estar aberta, a gente não sabe o dia de amanhã. Rapaz, assim, desnecessário, né? A gente vê que ele também estava ali daquele jeito, mas tudo certo. Rapaz. Pois é, obviamente que o Gabigol esperava estar na Copa do Mundo, todo jogador quer estar numa Copa do Mundo, e ali, no auge da comemoração, com milhões de pessoas cantando ali, ele foi no embalo, agora já era, tá aí. E aí, Pascoal e Silas, hein? Às vezes a euforia leva a situações delicadas. A né? debilidade. A euforia leva a situações delicadas, eu concordo com o Djalma. Ele está na lista dos 50. É verdade. Mas vai aparecer... Não sei. O Tite não vai... Não sei. Já teve jogador que uma semana antes de começar a seleção brasileira foi cortado. E não foi uma vez só, não, né? Em 98, teve o caso do Romário, né? Depois teve o caso do Emerson. O Emerson foi 2002? 2002. E assim por diante. Então, existem muitos fatores que a gente não é capaz de determinar. 94, o Ricardo Gomes. O Ricardo Rocha em 94 ainda ficou. Em 90, em 94 o Ricardo Rocha ainda ficou. O Gomes foi cortado. Dirceu, Toninho Cereza em 86. Então, sempre teve. Tem. Careca em 82. Careca em 82. Então, sempre tem um problema que acontece. Ele poderia estar numa relação de espera, estava, mas agora, sabe? Não, e provavelmente, como atacante, eu acho que ele era o nome da vez, nesse caso. Esses dois que estão ali na tela, o Emerson Royal e o Gabigol, o Emerson, porque foi expulso com 0 de jogo, né? Contra o Equador, se não me falha a memória. 0 de jogo, começou o jogo, ele deu uma pernada, ela já foi expulso. E aí ele perdeu o cartaz com o Tite. E o Gabriel Barbosa, por conta dessa situação. O Gabriel Barbosa já estava numa briga porque ele não é o centroavante. E na briga de centroavante ele não entra. Então ele ia entrar na briga do meia. Na briga do meia ele não vai tirar o Neymar. É ali quem joga o Neymar, ele não vai tirar o Neymar. Nem o Paquetá. Nem o Everton Ribeiro vai tirar nem. Mas aí o que você falou, né, Pascoal? E o Djalminha também, tá na lista. Tá na lista. De repente tem um probleminha, pode acontecer. É isso. Você falou Gabriel Barbosa, eu me lembrei, Pascoal. Você falou Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores. Bota pra dentro aí. Olha a virada, Gabriel. Segundo gol saiu do Gabriel. Saiu lá. E por isso... Contra o River. Contra o River, a virada lá em 2019, histórica, épica, memorável. E ele agora é o novo 10 do Flamengo e é um ídolo realmente gigantesco da nação rubro-negra. Com o aval do Diego, que deixa a camisa 10 pra ele. E dele. E Zico. O Rei Arthur. Que o Zico, do dia do aniversário do Zico, é comemorado... Sim. Né? A torcida do Flamengo comemora o Natal no dia 25 de dezembro e no dia 3 de março. Isso é um fato. Pode perguntar a qualquer rubro-negro. Agora, ô Silas, e essa situação aí? Né? Eu acho que o Tite não vai levar em consideração isso aí, não. Porque a gente viu alguns jogadores com um copo de cerveja ali. Eu não sei se o Gabigol bebeu cerveja, se ele bebe. Também se bebeu também não tem problema nenhum, que estava comemorando. Ele bebeu. Então, e aí, de repente, uma declaração dessa, eu acho que o Tite sabe que o difícil que foi. Foram 38 anos de espera até 2019, quando o Flamengo foi campeão. 4 finais, jogou 3. Gabigol decisivo nas 3, até na que perdeu, ele foi decisivo. Fez gol em todas elas. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver um Gabigol muito mais participativo nesse ano de 2023 no Flamengo, jogando naquela posição. Se ele continuar sendo decisivo como ele sempre tem sido, a gente vai ver um cara participando muito mais do jogo e vai sair ali daquela obrigação de ter que ser pivô, que ele não sabe fazer, e também de ser um cabeceador, que ele também não é. Não adianta agora, com 26 anos, você querer melhorar o Gabigol. Pode melhorar um pouquinho, mas a característica dele não é o cara que vai brigar com os zagueiros lá. Isso é pro Bruno Henrique, pro Pedro, para esses caras aí. Então, assim, eu acho que ele vai melhorar muito. 26 anos, quem sabe para uma próxima Copa do Mundo. E quem sabe, como o Di já falou, a gente não quer o mal de ninguém, mas situações acontecem. Marquinhos está machucado, o zagueiro. Ficou fora do último jogo do Paris Saint-Germain porque está poupado. E nós temos só 3 agora. Exato. Não sabemos, faltam 10 dias para o Brasil estrear. E o futebol tem disso. Titular, né? Sim. É sempre bom ficar... Se bem que o Bremer fez um jogo contra a Lazio. Que é isso? Pois é. O zagueiro que está convocado. Está convocado o Bremer. Atropelou na reta final aí e foi para a Copa do Mundo. Aliás, daqui a pouco no Sport Center, a nossa equipe lá em Turim já acompanhando, Pedro Ivo Almeida e todo o nosso time, acompanhando os primeiros dias de treinamento da seleção antes de embarcar para o Catar. Uma outra notícia importante do Flamengo, hein? Felipe Luiz
contrato renovado por mais uma temporada que provavelmente será a última dele como jogador, Djalminha. Mais do que justo. Acho que o Felipe fez uma excelente temporada, né? Porque muitas vezes as pessoas falam da idade, mas se o cara tá rendendo, não tem idade. Ele jogou muito bem, teve a infelicidade ali só na final, né, que saiu, mas que acabou sendo positiva pro Flamengo, né, que o Ayrton Lucas causou a expulsão, mas mais do que merecido. Outro dia até conversei com ele, eu falei, se não tivesse essa idade, tava na lista da seleção. Ele falou, 2 aninhos menos, eu também acho que eu tava. É verdade. Felipe Luiz, portanto, renova. Dorival Júnior deve ter anunciado também a sua renovação em breve. A situação do Rodinei está indefinida. Teremos aí o anúncio se fica ou sai em breve também. E atenção, hein, mercado da bola. Gerson chegou ao Rio de Janeiro no último sábado, à noite. As negociações continuam entre Flamengo e Olympique de Marselha pelo valor a ser pago, a forma de pagamento, mas há uma tendência realmente que Gerson volte para o Flamengo. É a vontade do jogador, é a vontade do Flamengo. O Olympique de Marselha está negociando, então tudo caminha para que realmente Gerson volte para o Flamengo. E outra situação, eu disse aqui há pouco tempo de Claudinho, que era um jogador que o Flamengo estava de olho ali para o meio-campo. Claudinho renovou o contrato com o Zenit da Rússia. E um nome que há algum tempo aparece no noticiário do Flamengo, com essa renovação do Claudinho lá, volta a ganhar espaço, e também com a situação do Oscar, que deve permanecer na China. Terãs do Atlético Paranaense. É duro jogador... fazer negócio com o Atlético Paranaense. Se não chuviscar uma em cima da outra, pá. Se não cair uma nota em cima da outra, não vira, meu senhor. Aí é osso. Você acha que não vai chuviscar? Mas depende. Com o Santos, você viu como é que foi com o Santos? O Santos você sabe quanto o Flamengo vai pagar ao Olympique de Marselha por Gerson? Parceladamente? Parceladamente. Precisa ver como é que vai ser. 20 milhões de euros. Tem a participação do Flamengo, que tem o que não foi pago ainda. 20 milhões de euros, o Flamengo deve acertar a compra do Gerson. É isso aí que está faltando detalhe. Mas e do Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas também é outro nome. O Flamengo, você está falando em chuviscar, Pascoal. Vale lembrar, o Flamengo então, tem que chuviscar no Ayrton Lucas. Lá são 6 de euros. Junto com o Palmeiras, e o Flamengo numa situação financeira acima do Palmeiras. O Flamengo tem uma situação financeira acima do Palmeiras. O Flamengo deve anunciar em breve o faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ou 300, e o Flamengo terá um investimento pesado. Terãs é um nome que o Flamengo observa, tem feito negócios, o Hugo Moura foi vendido, o Santos foi comprado do Atlético Paranaense, as diretorias estão se entendendo. É um nome que o Flamengo tem ali na sua lista para buscar para uma reposição para Arrascaeta e Everton Ribeiro. Poderemos ter 2 uruguaios na meia do Flamengo, hein? Você falou do Claudinho. O Claudinho assinando o contrato lá na Rússia, ele derrubou 2 aqui. Exatamente. O Palmeiras e o Flamengo. Exatamente, os 2 mais ricos. Então, Terãs é um nome... Tá na Copa? O Terãs não. Não. Mas é um nome que o Flamengo está de olho, hein? Pode ser um jogador que o Flamengo tente a contratação. Ele está na pré-lista. Muito bom jogador e, assim, pensando, né, em elenco, em reposição, que muitas vezes... nós mesmos falamos aqui, quando a Arrascaeta sai, o time não é o mesmo, cai de rendimento. Então, pensando nisso, acho difícil chegar a titular, mas é um grande jogador, jovem, tem grande chance. Mas se não ter o Arrascaeta, vai ter um substituto. Foi ganhando mais espaço no final da Copa Libertadores e no final do Brasileiro, porque entrava e rendia mais quando entrava do que quando entrava jogando. Lá na Argentina entrou, arrebentou com o jogo, faz a jogada do gol do Vitor Roque, que tira o Estudiantes, e depois contra o Palmeiras aqui faz o segundo gol e classifica praticamente o Atlético Paranaense. Então, mas é um bom jogador. É isso aí, Terãs, hein? É um nome que o Flamengo tem lá nas suas pretensões. Se vai contratar, o tempo vai dizer. Um abraço, Djalminha, um abraço, Silas.